o rapaz dizia assim, mais ou menos assim: pastor, hoje eu estou desistindo de tudo porque eu tenho um chamado para o ministério, mas comecei a me relacionar com uma pessoa também muito santa, mas que infelizmente não deu certo. Não deu certo e por causa da pressão do namoro e do pecado, nós estamos saindo hoje da igreja e desistindo do projeto de Deus para nossas vidas. E eu li aquilo ali, eu fiquei muito triste quando eu li aquele depoimento. Eu falei: Deus, isso tem matado muitas pessoas, o pecado, a culpa. Nada é pior do que a maldição da culpa. Você é perdoado por Deus, mas ainda a culpa ainda fica dentro de você. Só que eu quero começar a mensagem dessa noite com um testemunho. Eu queria chamar o Gustavo aqui e a Zilaura. Eu queria que eles dessem um rápido testemunho daquilo que Deus gerou na vida deles. Esse é um casal que eu glorifico a Deus pela vida deles, né? Eu fui muito abençoado em fazer Eu fui muito abençoado em fazer o casamento e o pré-nupcial deles. Eu fiquei muito surpreso com aquilo que eu aprendi com eles. E eles têm sido muito abençoados por Deus dentro da vida do casamento, porque plantaram no namoro. Não são perfeitos, são um bando de pecador, viu? Mas lutaram e em muitas coisas eles venceram. Eu queria que vocês ouvissem rapidinho o testemunho uma parte dele, que ele vai contar para vocês agora. Boa noite a todos, amém, graças e paz. Vou tentar ser o mais breve possível. Afinal, são 10 anos que eu conheci o amor da minha vida. Dia 23/12/2001 foi o dia que eu conheci a minha esposa, amém. Vou contar rapidamente como eu conheci ela. Eu era de uma igreja muito tradicional e eu tinha me convertido há pouco tempo. Ficava na recepção da igreja. Quando eu vi aquela moça linda passando, eu fiquei completamente apaixonado por ela. Eu falei: meu Deus do céu, quando eu era do mundo eu nunca tinha visto uma mulher tão linda como ela. Eu dentro da igreja ia em shows evangélicos e nunca tinha visto uma mulher tão linda como ela. Onde é que essa mulher estava guardada? E eu sei que ela estava guardada no coração do Senhor. E nesse dia eu olhei para ela, eu me apaixonei por ela. Ela não me olhou, não percebeu, não me viu, né? Foi 2 dias depois, né? Eu olhei para ela no culto, encarei ela, falei para a prima dela, a Thalita, que inclusive estava ministrando aqui. Falei que eu tinha achado ela linda, eu queria conhecer ela. E aí teve um culto de sábado, o pastor estava pregando sobre relacionamento, namoro e casamento. E a nossa igreja tinha poucos jovens, estavam num círculo e eu falei: olha, eu quero casar com a Zilaura. Eu nunca tinha falado com ela. Eu quero casar com a Zilaura. Eu não queria namorar com a Zilaura, eu não queria noivar com a Zilaura, eu queria casar com a Zilaura. E quando a gente começou um relacionamento que ela vai dar continuidade, o nosso projeto era nos manter puro, virgem, para que a gente pudesse ajudar outros casais, outros jovens, porque o nosso propósito era esse: é ser bênção para a vida de outras pessoas, é ajudar outros casais, é ajudar outros jovens, porque nós acreditávamos que através do nosso testemunho nós poderíamos, né, estar ajudando as pessoas a vencer o pecado da prostituição, da lascívia. Eu vou passar para ela que não vou falar demais, amém, amor? Amém. Desde que a gente se viu e se apaixonou, né? Primeiro contato, para você começar a orar, você tem que gostar da pessoa. E nós começamos a orar, e nós oramos 7 meses, de janeiro até julho. E foram 7 meses orando mesmo, para ver se Deus estava nesse negócio. E nos conhecendo só por telefone. Eu morava em Açailândia. E aconteceu algo que o meu pai, meus pais e a minha liderança da igreja, antes que a gente começasse um compromisso, eles fizeram uma reunião comigo e falaram: você está abençoado para ter um relacionamento.
Eu não esperava isso, porque eu era muito nova. Mas até isso, Deus me abençoou. A minha liderança falou, e meu pai, você pode ter um relacionamento. Assim, 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 quase uma corte, mas você pode ter. E a gente começou esse relacionamento em julho. E foi só na base de oração mesmo. Nós assumimos um compromisso de santidade um com o outro. Porque desde criança eu orava pelo meu esposo. E eu falava, eu vou casar virgem e o meu esposo também vai ser virgem. E Deus preparou esse esposo. E durante todo o nosso relacionamento, à distância, foram 7 anos à distância, nós conversávamos por telefone e nos víamos uma vez no mês ou a cada 2 meses. Os meus pais foram sempre bem firmes. E quando a gente se viu, Gustavo, ele sempre me respeitou, ele sempre me honrou. E acima de qualquer coisa, nós tínhamos algo que queimava em nosso coração, que era a santidade, que era a vontade de fazer a diferença. Porque no nosso tempo não tinha esse negócio de corte, não. A corte nós fomos conhecer em 2006, quando o pastor Jeff da geração Benjamin veio e ministrou. Aí que a gente começou a fazer corte, a não beijar mesmo no relacionamento. Naquele tempo, se você não beijava, você não namorava. Namoro era igual beijo na boca. E quantas vezes nós fomos criticados, ele principalmente por ser homem, porque a forma que nós namorávamos era muito diferente. Mas Deus nos honrou. E durante esse tempo, esses 7 anos, o que queimava nosso coração foi se transformando em algo palpável. O nosso ministério foi tendo nome. E hoje nós estamos com o Ministério Sangue Cruz há 5 anos. E o Senhor foi gerando uma visão maravilhosa no Gustavo e em mim. E cada vez mais eu me apaixonava por esse homem, porque esse homem é diferente. Esse homem é diferente, né? Não vou fazer muita propaganda, pastor. E eu fui cada vez confirmando que Deus tinha para minha vida esse homem. E eu vou seguir essa missão. Eu quero esse homem, eu vou seguir ele. E o Senhor nos deu um ministério, nos deu um nome, nos deu uma visão, um sonho. E a gente continuou. Até que chegou o tempo do noivado. Fala do noivado. Noivado, eu acho que é o tempo mais difícil. Quem já casou, acho que o tempo do noivado é complicado. É o tempo da prova, né? É o tempo da prova. Acho que deveria ter um acompanhamento durante o noivado todo, né? Eu acho que a parte mais difícil do relacionamento não é nem o namoro, nem o casamento, é o noivado. Eu não sei se alguns de vocês estavam presentes no show da Nívia Soares que teve no Jussara. Eu pedi ela em casamento, coloquei aquela faixa lá na rua, né? Diz, Laura, você aceita casar comigo? E só foi eu pedir ela em casamento que aí as coisas começaram a desandar. Perdi meu emprego. Passei 1 ano desempregado, na luta, né? Quantas e quantas eu já fiquei no prego, na rua sem gasolina, para botar gasolina na moto, fiquei no prego, sabe, passando aquela dificuldade toda, né? Mas servindo ao Senhor, adorando, amando o Senhor, independente da situação. E teve uma vez que depois de 1 ano, as Laura chegou, amor, tá na hora de acontecer alguma coisa, porque como é que a gente vai casar sem você estar trabalhando, né? Eu creio que é da vontade de Deus. Então, se é da vontade de Deus, Deus tem que prover algum emprego para você. E eu colocava os currículos nas empresas e as empresas nem me chamavam para fazer entrevista. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que tem alguma coisa errada comigo? Meu Deus, o que tem comigo? E teve uma conversa muito séria, a Laura teve comigo. Olha, é o seguinte, não dá mais. Ou você vai conseguir um emprego para a gente casar, ou a gente vai orar, ver o que está acontecendo. Naquele dia, peguei minha motinha, saí chorando, parei no sinal da Getúlio Vargas, chorando. Meu Deus, eu sei que eu não sou merecedor de nada, eu não mereço nada. Eu não sou de pedir bens materiais, mas a única coisa que eu peço é uma oportunidade de trabalhar, para que eu possa sustentar minha esposa. Eu só quero isso, meu Deus. Eu só quero um emprego. E eu coloquei Deus à prova. Senhor, tu és Deus que eu sirvo a todos os dias, que eu adoro a todos os dias, abre uma porta de emprego para mim. Eu estava fazendo CTL, não tinha nem condição de pagar o CTL. Eu fazendo CTL, e eu nunca tinha contado nada para o pastor Ricardo. E no final do CTL, no outro dia,
pastor Ricardo me chama: meu filho, você está precisando de emprego? Eu nunca tinha falado para o pastor Ricardo. O pastor Ricardo nem sabia, eu acho, tenho quase certeza que ele nem sabia. E aí aquilo dali foi uma resposta de Deus. Aquilo ali foi uma resposta ao meu clamor. E eu: pastor, eu estou precisando de um emprego para me casar. Eu quero casar, eu estou doido para casar. Eu não casei ainda por causa disso. E foi só 2 dias. O pastor Ricardo me abençoou com o emprego. Hoje eu estou nessa empresa há 2 anos, para a honra e glória do Senhor. Tive um casamento dos sonhos. Casei com a minha esposa não só simplesmente para ter um casamento, mas para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E antes da gente terminar, eu só queria deixar um recado para vocês. Deus é um Deus de relacionamento, e Ele se preocupa com quem você está se relacionando. Jovem, não se perca com seu relacionamento. O Senhor tem projetos, o Senhor tem planos na vida de vocês, o Senhor tem ministérios maravilhosos na vida de vocês, mas não se perca. Hoje eu tenho vivido em Deus, pastor, algo maravilhoso. Eu nunca tinha conquistado tantas almas junto com minha esposa, mas se eu tivesse errado no meu casamento, talvez eu nem estaria aqui. O casamento é fundamental. É necessário que você possa entender, saber quem é que você vai casar, com quem você vai casar. Não case simplesmente porque você acha legal, porque você gosta da pessoa. Entenda se é da vontade de Deus. Entenda que se ela mesmo tem o mesmo ministério, o mesmo propósito com você. Porque a gente vê tantos jovens morrendo ministerialmente porque se envolve com pessoas erradas. Não se envolva com pessoas erradas. Não se envolva. Não se envolva. Essa é a palavra que a gente tem para compartilhar, amém? Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. E é por causa de testemunhos como esse, e muitos outros casais poderiam fazer isso aqui essa noite. Mas eu quero que você entenda que Deus está preocupado com o que você está se relacionando hoje, amém? Agora tem umas coisas que você precisa saber. As inscrições vão ter só até o dia 23, R$85. Nós temos um ônibus e meio já lotado. Veja bem. A partir de quarta-feira nós teremos que fazer o pagamento dos ônibus e lançar a lista para as pessoas. Então você, por favor, se apresse com o pastor Glaucio lá na sede da igreja. Amém? Nós vamos ter 3 ou 5 ônibus. Depende da disponibilidade da empresa, nós não sabemos ainda. Então eu queria muito que você fizesse, se você quer ir ao Decal. Amém? Vamos começar hoje então falando um pouquinho, relembrando aquilo que nós falamos no sábado passado. Romanos 1:28 diz a palavra de Deus: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. E nós aprendemos que quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, nós erramos. Desprezar o conhecimento de Deus é decretar morte na sua vida. Diz o louco em seu coração: não a Deus. Então Deus, Ele é a nossa enciclopédia de conhecimento, amém? Você pode ter certeza que Ziláuria e Gustavo, eles foram instruídos no caminho do Senhor. E quando nós tivermos um encontro de casais, eu queria que nós fôssemos um pouquinho mais específicos, porque nós precisamos quebrar algumas mentalidades. Uma mentalidade no mundo que existe, de que você precisa experimentar algo para saber se vai gostar ou se você vai aprender. Hoje os casais da igreja que casaram virgens são os casais que experimentam o melhor fogo dentro da relação sexual. Porque nós estamos aprendendo que ouvir Deus nessa área vai determinar o resultado. E nós aprendemos no sábado passado que a fórmula de Satanás ela é muito simples. É um desejo crescente por um prazer decrescente. Quanto mais você experimenta, mais você precisa. Satanás, ele vai lhe oferecendo tudo, mas no fim você vai ficar sem nada. É por isso que no mundo existe essa
imoralidade absurda, promiscuidade que a gente não sabe de onde vai. A pornografia já saltou para todos os limites que possa existir. Porque as pessoas estão experimentando e elas estão querendo mais a cada dia, mais e mais. E a fórmula de Satanás ele aumenta o desejo, você experimenta cada vez mais, mas tem cada vez menos prazer. E qual é a estratégia de Deus? Deus nos ensina que quanto menos você estiver agora, mais você terá depois. Você pode ler comigo em voz alta? Quanto menos, mais você terá depois. Para Deus, menos é mais. E é interessante que com a contenção adequada, os prazeres do sexo são elevados e mais profundos. Quanto mais estreito se torna o rio, mais fundo ele fica. E assim é a nossa vida sexual. Quanto menos experimentamos agora, mais a gente vai ter depois. Amém? Vai ser uma surpresa. Vai ser algo maravilhoso. Você precisa se conter hoje. E a prova de que os nossos jovens, a sociedade, o Brasil não entende o projeto de Deus para o casamento, é que a taxa de divórcio aumentou 200% em 23 anos. E agora eu quero te fazer uma pergunta bem séria a você aqui agora. Você quer casar para um dia separar? Mas palavras não pagam preço. Palavras não mudam pessoas. O que muda é a atitude. É por isso que é no fim dessa preleção, desse tempo que nós começamos a falar sobre casamento, dessa jornada de palavras nesta área, de pregações nessa área, de ensino nessa área, é que começa verdadeiramente a sua caminhada. E hoje você precisa decidir na sua vida, principalmente você que é solteiro, que eu vou falar a você. E nós falamos muito no sábado passado que é bom ser solteiro, mas não é bom estar só. Deus não deu primeiro ao homem ou à mulher, deu trabalho e responsabilidade. Está lá em Gênesis 2, 15 e 17. A primeira coisa que Deus quis dar a Adão foi uma identidade. Dizer quem ele é. Dizer: Adão, tu és homem. Tu tens um projeto, tu tens um ministério. Depois que Adão começou a cumprir o projeto que Deus deu para a vida dele, depois que Adão se tornou realmente um homem e assumiu as suas responsabilidades, Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Não é bom que um homem maduro esteja só. Nós vimos que se você não sabe quem você é, o que você vai poder oferecer a outra pessoa? Tem muito menino com 30 anos de idade, tem muito bebê barbudo. Na nossa sociedade nós temos muito machos, mas poucos homens. Muitas pessoas estão tão ocupadas na busca por alguém que não sabem quem são eles. Não tem tempo para construir a si mesmo. Vamos ler bem alto. Antes de se relacionar, a pessoa deve se ocupar de construir a si próprio. Você pode ler comigo? Antes de se relacionar, a pessoa deve se ocupar de construir a si próprio. E eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? O casamento bíblico são duas pessoas inteiras, conscientes do que são, casando para se tornarem uma e viverem a vontade de Deus. Amém? Então hoje nós vamos para a parte 2, né? Eu, solteiro, que beleza. Você precisa descobrir uma beleza de ser solteiro. Presta atenção nesse vídeo aí. É um videozinho muito rápido da diferença da vida de solteiro para a vida de casado.
de novo aí. É muito jóia esse vídeo. Eu vou te contar, Pois é, a vida de solteiro é diferente da vida de casado, né? E tem coisas boas na vida de solteiro, amém? Eu quero te dizer que tem algumas coisas que são melhores fazer quando você está solteiro, e algumas coisas são melhores de fazer quando você está casado. E eu não estou falando só de relacionamento sexual, estou falando de muitas outras coisas, como eu vou passar com vocês aqui hoje. Não, pode voltar. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar sobre o dom do celibato. Olha para mim, igreja. É possível que tenha pessoas nesse auditório que não vão casar. É possível. É possível porque o dom do celibato é uma capacidade dada por Deus aos homens de viver sem a necessidade de relacionamento sexual. Homens aí é gênero, homem e mulher, viu? Um dos maiores homens de Deus da atualidade morreu há alguns meses, é John Stott. Nós temos o exemplo da Valnice Milhomem. É um dom de Deus, né? Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira ou de outro, e de uma maneira e outro de outra. Está em 1 Coríntios 7,7. O apóstolo Paulo estava dizendo que bom que todos vocês fossem como eu, sem esposa. O apóstolo Paulo era casado? Provavelmente foi, porque ele era fariseu, e ele votou no Sinédrio, e quem vota no Sinédrio deveria ser casado, mas parece que o apóstolo Paulo não se deu bem muito na sua vida conjugal. Mas ele está dizendo, se você tem o dom, foi dado por Deus, né? O objetivo desse dom é que o indivíduo fique livre para se dedicar plenamente à obra de Deus, sem preocupações secundárias com a família. Na verdade é um presente de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar seu marido. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: quem tem o dom de ser solteiro, de celibato, vai poder trabalhar mais para Deus. E ele queria que alguns tivessem esse dom. Eu acho assim muito interessante você imaginarem que em 7 bilhões de pessoas alguém não vai casar. Eu não sei se você tem esse dom, e nem sei se você quer. Mas alguns terão, né? E é interessante que, todavia, sendo um dom de Deus, ele não pode ser imposto a ninguém. Eu não vou impor você que você não vai casar. A igreja não pode impor sobre você o celibato. Tem que ser um dom. Você tem que escolher, né? Porque a imposição é considerada uma doutrina de demônios. Olha só o que diz 1 Timóteo 4, 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Então a igreja não pode proibir e nem impor aos homens ou mulheres. O celibato é um dom de Deus. Mas alguns de vocês podem tê-lo, né? A incapacidade de resistir à necessidade de relacionamento sexual é sinal de que o indivíduo não tem esse dom. Se você diz: pastor, eu sou doidão por mulher, pastor, eu sou doidona por homem, eu quero casar, é um sinal óbvio. 1 Coríntios 7,9 diz que você não tem esse dom. O David não tem esse dom. Casou, você tem, Robertson? Robertson não tem esse dom. O pastor Glaucio achou que tinha, mas não tem. E ele nem está aqui hoje para se defender.
Mas é um dom. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. É um dom. Deus deu. Mas vamos passar para a parte de vocês que querem casar. Amém? Passa, né, meu irmão? Então você tem que aprender algumas coisas hoje. Há coisas que fazemos melhor quando solteiros do que quando casados. E é interessante a gente não imaginar isso hoje, porque só o casado depois lembra disso. Se Deus tem um estágio para a vida da gente, Ele quer que a gente viva o melhor. Leia comigo Efésios 5, de 15 a 16. Olha, tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É mais ou menos, a Bíblia está dizendo mais ou menos o seguinte: ó, os dias são difíceis. Tenha discernimento para você viver o melhor de Deus agora. Agora. Seja sábio. Não deixa os dias correrem e você ver a banda passar. Seja sábio para viver o que você tem hoje, o que Deus lhe deu hoje, amado. O projeto de Deus para você é a partir de agora. Então você tem que ser sábio para esse tempo que você está vivendo agora. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a sua mão, por favor. Então trate-se de se construir. Então a maioria de vocês precisam aprender a viver esse tempo agora com sabedoria, amém? Com inteligência. Deus tem esse tempo para a vida de vocês e Ele quer que vocês usufruam Ele da melhor maneira possível. Olha só, o tempo de solteiro é um presente de Deus para você e de você para Deus. Olha para mim aqui agora, deixa eu te contar uma coisa. Conheci minha esposa, eu tinha 15 anos de idade. Eu vivi em cima de uma moto com 15 anos de idade, com um boné para trás, sem camisa, correndo da polícia para cima e para baixo. Vivendo uma vida desregrada. Nunca fui de drogas. Nunca fui de aprontar muito, mas gostava muito de velocidade, de zoação, de sair com a galera, aquele negócio assim. E eu descobri que a minha futura esposa, a mulher que eu estava amando, a Jacilene, que eu estava gostando dela, ela era de uma família muito recatada. Não dava para você chegar lá em cima de uma moto sem camisa, com um boné para trás. Então eu tive que começar a mudar a minha vida. Eu comecei a me limitar. Eu gostava de chegar, toda menininha que chegava eu gostava de abraçar, dar uma cheiradinha, aquele negócio todo, abraçar, sentava deitada no colo delas. Era assim lá na escola. Um dia eu comecei a namorar com a Jacilene. A primeira vez que eu cheguei, aquele costume, o velho costume de chegar, abraçar, cheirar, ela disse, olhou para mim assim. Eu digo, eita, confusão chegou. Muita confusão. Com uma confusão tremenda, porque eu estava vivendo a vida de solteiro, entendeu? E eu queria trazer a minha vida de solteiro para a minha vida relacional, né? E eu queria viver o tempo do jeito que eu queria. Eu me lembro disso claramente, que eu tive que parar de chegar em casa 12 horas da noite, porque ela não gostava que eu chegasse. Aí você falava assim, mas pastor, você estava ali amarrado pela mulher. Não! É porque tem algumas coisas que a gente tem que fazer enquanto a gente é solteiro. Tem algumas coisas que dá para fazer enquanto você não quer ter um relacionamento sério. Porque depois já era. Existe o tempo que você pode viver agora. Por isso que existe uma beleza na vida de solteiro agora. Eu não posso fazer muitas coisas hoje. Eu tenho vontade de ir para o The Call e voltar só domingo que vem. Eu tenho vontade de ir para as nações, para a África e passar 30 dias. Eu tenho vontade de ir para um colégio, para um seminário, sei lá, para um curso, para uma escola. Eu tenho vontade de fazer tantas coisas, de ir para uma escola nos Estados Unidos, passar 15 dias, mas eu não posso.
Eu tenho vontade de passar a noite jogando videogame com vocês, eu não posso. Eu tenho vontade de sair à noite, comer qualquer coisa e voltar a hora que eu quiser, mas eu não posso. Hoje eu sou pai de família, tenho 3 filhos, estou casado, tenho uma esposa. Hoje eu não posso viver algumas coisas da vida de solteiro. Passou. Pastor, você está triste com a vida de casado? Não, não estou triste com a vida de casado, porque eu escolhi casar. Mas quem escolhe casar tem que estar preparado para as coisas que vai renunciar. Ou você acha que eu não fico com vontade quando eu vejo vocês? Pastor, nós estamos indo para tal lugar. E eu digo, como é que você... Não, pastor, a gente vai se virar lá. Gente, eu não posso me virar. Toda vez que eu viajo eu tenho que ir com uma mudança. Eu tenho 3 filhos. Eu mudei meu carro de 5 lugares para 7 porque não estava cabendo. Tem uma mudança para mim. Eu saí de casa agora, 2 ficaram chorando. Papai, você vai voltar? Eu digo, lógico, eu vou, filho. Cadê a mamãe? Mamãe está para o encontro. E você? Eu vou para a igreja e nós. Eu digo, já eu volto, filho. Você sabe como é que eu fiz para estudar a palavra de Deus? Porque eu casei, minha esposa achando que eu ia ser advogado. Eu enganei ela. Deus me pegou com 23 anos de idade e você é pastor. Eu digo, não sou advogado, você é pastor. Você é advogado. Aí confusão grande. E eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu com 23 anos de idade, eu não sabia falar 5 minutos de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia na vida. Vivi na igreja, mas não tinha curiosidade. Então eu li a Bíblia. Na hora que eu li a Bíblia, fiquei completamente extasiado com a Bíblia. Nossa, que livro é esse? Que doideira. E eu comecei a ler livro um atrás do outro. E eu começava a ir eu chegava do escritório 6 horas. Ia para a minha biblioteca 7 horas e saía de lá 1 hora, 2 da manhã. E minha esposa perguntou, e aí, você está casado comigo ainda? Então às vezes eu chegava, fazia a média ali com os meninos, mas doido para ela estudar a palavra de Deus, doido para dar um tempo com o Espírito Santo, completamente apaixonado. Eu não tinha ministério, eu não era pastor, mas eu tinha responsabilidade, não dava para viver da maneira que eu me queria, não tinha tanta liberdade. Eu não poderia ficar 24 horas com o Espírito Santo de Deus, você está entendendo? Eu tinha minha esposa e meus filhos. E eu lembro que ia para minha biblioteca e lembrava assim, minha esposa, aí subia, ficava com ela e falava, oh Deus, faz minha esposa dormir logo. E na hora que ela dormia, eu saía devagarzinho, fechava a porta, descia a escada correndo, ia para a biblioteca, ligava o som bem alto, botava o fone de ouvido e começava a ler os livros, e ele ia até 2, 3 horas da manhã. E assim foram vários meses e anos. E eu não era pastor, mas eu era louco por Jesus. Eu viajava. Antigamente eu mesmo dirigia o carro, mas eu comecei a pedir às empresas motoristas, sabe para quê? Para mim ir lendo os livros dentro do carro. Uma viagem para Teresina gastava 9 horas, então dava para ler metade do livro indo e metade do livro voltando. Eu li livros inteiros em viagem. E às vezes eu preferia ir de ônibus porque demorava mais a viagem. Porque eu não tinha tempo mais, eu não era solteiro. Eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu tinha um filho, eu tinha que jogar bola com meu filho e as obrigações. Mas dentro de mim existia uma paixão tão grande por Jesus, mas eu não poderia dar o tempo que eu queria para Jesus, porque eu tinha outras obrigações. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a vida de solteiro traz alguns benefícios que você nem imagina. Se alguém tivesse me ensinado isso com 15 anos de idade, eu não teria cometido alguns erros dentro do meu casamento. Eu recebo convites para pregar segunda, terça, quarta, quinta, finais de semanas. Eu não posso ir, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso na minha casa. Se você não sabe, tem que pagar energia, conta de água, essas coisas assim normais. Eu tenho 3 filhinhos, haja leite lá em casa. 3 torinhas. Eu tenho outras preocupações. Quantos anos você tem, Ricardo? 19 anos, você é casado, meu filho? Tem filhos? Pois aproveita. Você tem um tempo. O tempo de solteiro é um presente de Deus para você. E de você para Deus. Gostaria de ver-os livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. 1 Coríntios 7:32. Então quer dizer que o casado não pode servir a Deus? Pode, claro que pode. Mas eu quero te dizer que o solteiro, ele tem 24 horas, ele faz seu tempo. Cara, você sabe do que eu estou falando. Existe uma liberdade para você. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada.
né? Você precisa entender que existe um princípio bíblico das épocas. Há um tempo para tudo. Às vezes você quer algo agora que não é o tempo, porque o tempo agora é de outras coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Existe um tempo precioso para a sua vida agora. Você sabe qual é o tempo que eu lembro? Eu lembro do tempo que eu estava na faculdade e eu não trabalhava. E eu só estudava à noite. Eu lembro que eu tinha o dia inteiro folgado. Gente, hoje para mim estudar a palavra de Deus, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso me trancar em algum lugar. Que se eu for lá para a igreja, o gabinete não para. Se eu fico em casa, os meus filhos não param. Então eles vão para a escola, o Leonardo dorme, minha esposa vai, e geralmente eu tiro a segunda-feira inteira, até o horário que eu vou para a faculdade dar aula, para ler a palavra. Dia de sábado é sagrado lá em casa. Eu acordo, fecho a porta do meu escritório e ninguém bate. E meu filhinho ainda entra várias vezes lá, o Leonardo. Papai, eu digo, oi filho. Aí ele vai, aí ele diz, tatati, tatatá. É o patati e o patatá. Aí eu vou ter que colocar o patati e patatá, ele lê. Aí ele diz, não. Aí eu digo, eu sei que é o diante do trono, aí eu coloco. Aí ele, o cocó, é o cocoricó. Aí eu boto, eu perco ali 20 minutos e eu fico desesperado. Você sabe o que eu fazia nas viagens de férias? Eu levava livros. Eu ia para os lugares lindos que Deus me dava de presente, eu ficava lendo dentro do quarto. Minha esposa um dia chegou e disse, se você levar um livro para essa viagem, eu fico. Eu digo, posso levar a Bíblia? Ela diz, a Bíblia pode. Eu já passei 8 horas dentro da biblioteca e meus filhos num shopping com a minha esposa, sozinhos. E minha esposa diz assim, ei, você não é solteiro? Eu digo, desculpa. É verdade. Eu não tinha mais a liberdade que eu queria, porque eu casei. Então aproveita esse tempo agora. Porque ficar sozinho não é o mesmo que ser solitário. Existe uma beleza em ser solteiro agora, porque você vai chegar em casa agora, você tem tempo. Aliás, você vai agora lanchar e não sabe nem a hora que volta. Daqui a pouco eu tenho que ligar para saber se a galera comeu e dormiu. Né? Geralmente quando a minha esposa vai para o encontro, eu digo, uhul, videogame a noite toda. Porque hoje eu não tenho mais essa liberdade. Eu escolhi casar. Vai chegar o tempo em que você vai escolher casar, mas você precisa estar satisfeito com a sua vida de solteiro hoje. Eu conheço homens de Deus que Deus lhe deu 10 anos de vida de solteiro para eles se prepararem para o ministério. Oravam 6, 8 horas por dia. Porque depois que casar, amigo, algumas limitações. Assim como precisamos ficar com fome para apreciar de verdade uma comida, precisamos estar sozinhos às vezes para sermos boa companhia e valorizarmos as pessoas. Eu fico sozinho, mas eu não estou solitário. Hoje eu fiquei o dia todo sozinho para preparar a mensagem. Dentro do meu escritório. Com os meus livros, com a Bíblia, orando, com o som bem alto. Fiquei sozinho, eu fico muito tempo sozinho, principalmente no sábado, mas não estou solitário. Você precisa aprender a ficar sozinho. As pessoas nos requerem demandas, elas nos cansam às vezes. Você já viu, vou te colocar um dia num lugar onde você vai ter comida exposta 24 horas por dia. Aí você toda hora dá uma beliscadinha. Quando chegar na hora do almoço, você dá uma beliscadinha. Quando chega na hora da janta, você dá uma beliscadinha. Agora deixa eu te deixar só com 3 refeições. Você toma café, almoça e janta. Quando chegar a hora do almoço, você está dizendo, que comida boa, porque você teve a abstinência dela. Às vezes, quando nós ficamos sozinhos, nós temos prazer em estar do lado de outra pessoa. Já viu o amigo chiclete? Aquele que não desgruda? Tem hora que você, meu Deus, larga no meu pé. Mas na hora que ele fica longe muito tempo, você diz, cara, que saudade que eu tenho de você. Então a vida de solteiro, você precisa aprender que você está só, mas não está solitário. Quantos estão entendendo? Diga amém. Né?
Quando cometemos o erro de tirar uma coisa boa de sua época para aproveitá-lo no momento em que desejamos, nós perdemos o melhor daquilo que Deus criou. Olha, deixa eu te dizer aqui, eu não sei se eu coloquei isso em algum slide, mas eu quero te dizer, me deu vontade. Tem alguns de vocês solteiros que estão namorando, que estão tristes, depressivos, estressados e não aguentam mais viver na prisão que estão. Ei, meu Deus do céu, esse meu namoro parece uma prisão, a mulher me controlando, o homem me controlando. Eu quero dizer que você não está preparado para casar. Alguns de vocês estão colocando um jugo sobre vocês que não era a hora de colocar. Adolescentes já me procuraram dizendo assim: eu vou me matar se ele me deixar. Um jugo, um peso. Não é época dessas coisas. Existe um tempo, discerna o tempo de Deus para a sua vida, sob pena desse tempo passar e você não se alegre nessa época. É hora de você se dispor para Deus com tudo que você tem, jovem. Você que é solteiro, mergulhe em Deus. Solte a âncora, arranque o paraquedas e mergulhe no Senhor. Você tem liberdade para isso. É um presente de Deus para você e de você para Deus. Sabe, alguns colhem a fruta quando ainda está verde, retiram a flor quando ela ainda não abriu. Deixa eu te dizer uma certeza absoluta: o tempo vai requerer de você o casamento. Vai chegar um tempo onde você vai estar apto a isso. Tranquilize. Pare de pressão. Pastor, estou com quase 30 anos. E daí? Quem disse qual manual que está descrevendo que nós precisamos casar antes dos 30 ou depois dos 20? Pressão da sociedade. Você não se move pelo que as pessoas dizem. Você se move pelo tempo e o discernimento que Deus lhe dá sobre as épocas da sua vida. Geralmente eu pergunto a idade da pessoa: quantos anos você tem? Ele diz 25 anos. Então quer dizer que a probabilidade é que você viva ainda 3 vezes mais do que você já viveu. Segura a onda, rapaz. Tranquilize. Uma coisa que você tem que entender na sua vida inteira é que você não pode sair para comprar aquilo que você não tem dinheiro para pagar. Não podemos comprar intimidade se não temos como pagá-la. Alguns de vocês não podem ter intimidade hoje. Alguns de vocês não podem ter relacionamento que vocês não podem dar isso. Não faz parte do saldo da vida de vocês. O tempo de solteiro é tempo de viver com o saldo que vocês têm. E Deus não lhes deu cash para comprar relacionamento sexual, para comprar intimidade. Hoje a sua mesada é desse tamanhozinho na área do relacionamento. Fala para o seu vizinho: nossa mesada é pequena, amigo. Está entendendo? Não dá para ficar. Agora, quando você casar, e se eu lhe casar, eu vou lhe dizer o seguinte: amigo, pode gastar, porque com amor, no negócio chamado amor, na empresa chamado amor, abre a torneira e esquece se vai dar prejuízo ou não. Só é saldo. Bota para quebrar. No casamento, Deus bota R$1 bilhão na tua conta e você vai usufruir o melhor da vida 2. Mas agora você é sem grana. Não saia para comprar aquilo que você não tem dinheiro para pagar. E interessante que agora, nessa sua vida de solteiro, não faça nada a respeito de estar solteiro, mas faça algo com estar solteiro, né? Muitos jovens estão abatidos, estressados, deprimidos, se enchendo suas vidas de complicações, preocupações desnecessárias, de um namoro prematuro e sem perspectiva de casamento. E alguns de vocês estão tristes e sobrecarregados. Olha para mim aqui. A Bíblia diz o seguinte: todos que estão cansados e sobrecarregados. Deixa eu te dizer, a sobrecarga de Deus, mas a carga é nossa. Se você colocou algo a mais aí, Deus tem que tirar. Você tem que permitir Deus tirar.
Alguns de vocês, depois que começam a namorar, se torna uma tortura o namoro. Tem gente que não consegue mais sair do celular. É mensagem em 3 minutos. Deixa eu te dizer uma coisinha aqui. No tempo que eu namorava, não tinha celular. No começo do namoro. E aí tinha horário de conversar com a minha esposa. Mais ou menos 8h30, 9 horas. Bem na hora da balada, da saída. E eu tinha uma moto 1100. E eu gostava de me aparecer mesmo. É isso mesmo. Gostava de me aparecer. E eu lembro que eu saía e começava a dar uma volta com a galera aí, com os amigos. A gente ficava aí, né, tirando racha, correndo pela cidade, pela BR, estacionando nos barzinhos, aquela coisa toda. Aí a minha esposa, eu olhava, a minha namorada, eu digo, 9 horas, 15 para 9. Galera, eu vou dar uma voltinha ali e já eu volto. Chegava em casa, aí alô, tudo bom? Amor, tudo bom? Doido para sair. Deus te abençoe, amor, saudade, um beijo. Aí pegava na moto, saí. Aí veio o celular. Aí com o celular ela ligava, e aí amor, ela disse, não, tô ligando lá no telefone fixo. Eu digo, você tá molecagem. Não, eu quero conversar com você na sua casa. Por quê? Porque ela queria saber onde é que eu estava, o que é que eu fazia, me controlava. Aquilo ali me deixava com tanta raiva. Aí teve um dia que eu falei assim, olha, eu não aguento mais esse negócio, eu vou me matar. Ela disse, o quê? Eu vou me matar. Aí eu subi em cima da moto e acelerei a moto. Aí eu amarrei o telefone perto da descarga. Vou, eu tô entrando na contramão, vou. E se amanhã aparecer garoto morre na contramão dirigindo moto em alta velocidade, a culpa será sua. Eu já aprontei demais, porque era uma prisão algumas horas. Eu comecei a namorar muito cedo, me apaixonei muito cedo. Ninguém me ensinou nada. Como casar com 17 anos? Gente, eu não tinha dinheiro nem para botar combustível na moto. Como é que casar? Eu vivi uma prisão por muito tempo. Ainda bem que Deus providenciou que minha esposa passasse no vestibular lá em Goiânia. Eu vi ela de mês em mês. Que coisa difícil. E eu estava me preocupando com algumas coisas, estava me estressando. Eu queria te fazer uma pergunta hoje. Pare 1 minuto e avalie se você está usando o presente de Deus de estar solteiro como Ele gostaria. Como você tem usado o presente de ser solteiro da forma que Deus deseja? Você tem usufruído desse tempo maravilhoso? Ou você está perdendo a identidade da vida de solteiro com uma perspectiva em um casamento que você não sabe com quem e nem quando? Dá para tirar essa carranca da cara e parar de sentir saudade do que você não teve e ainda não tem, e dá para viver a beleza do presente que Deus está te dando hoje? Estar solteiro é estar reservado, igreja. Diga bem alto: estar solteiro é estar reservado. Você quer ler? Enche o teu pulmão e lê bem alto comigo. Você não está disponível para qualquer pessoa enquanto ainda é uma pessoa solteira. Dentro da sua, da sua vida não existe uma placa dizendo assim: venha quem quiser, porque eu não sou de ninguém. Você não é isso. Existe um carimbo sobre você que diz: você é meu, diz o Senhor. Você está reservado esse tempo. Não existe uma expressão livre. Sabe umas coisas que eu não entendo? Ninguém tem o direito de sair usando o que não é seu. Você é casado há quanto tempo, brother? 5 meses. Como é o nome da sua esposa? Analva. Qual é o último nome da sua esposa? Santos. O Santos é de quem?
é seu, ela está no teu nome, né? Coisa boa, né? É sua, né? Que coisa boa. O David passou a Gil pro nome dele. Foi a maior alegria da vida do David. David, eu tive que amarrar ele com cabo de aço já. Mas o David sabia que ninguém tem direito de usar aquilo que não é seu. A Kaori vai ser passada agora, transferida a propriedade agora no mês de dezembro. Qual é o último nome do Igor? Coelho. Então vai ser Carol Coelho daqui para frente. Que coisa boa, hein? Nós só podemos usar aquilo que está em nossa. Vai pegar meu carro para tu ver. Quem te deu autorização? Nós só podemos usar aquilo que é nosso. Se você está namorando e está usando o que não é seu, cuidado. Muito cuidado. Você precisa se valorizar, pois o que é usado por todos torna-se sem valor. Você sabe por que o ouro é caro? Por que o ouro é caro? Por que o diamante é caro? Porque é precioso. Porque é de difícil achar. A Bíblia diz que uma mulher virtuosa é igual a um tesouro quando você encontra. Agora tem algumas pessoas, não só mulheres e homens. Já viu Cavalo de Índio? Quem já assistiu o filme de Cavalo de Índio? Cavalo de Índio não tem dono, sobe um e desce o outro. Aí chega outro índio, sobe e troca e ninguém é dono. Eu quero te dizer que alguns de vocês estão vivendo como se vocês fossem de todos. Sabe qual a coisa mais triste que eu sinto às vezes na igreja? Ou mesmo quando eu estou na faculdade? É quando eu ouço uma conversa. Olha lá aquela menina, olha lá aquele rapaz. Ixi. Todo mundo conhece. É muito triste. Você precisa aprender a se valorizar. Minha esposa vai ter uma reuniãozinha com vocês, mulheres. Só as mulheres. Porque existe uma virtude que precisa ser praticada por vocês. É a virtude da discrição. Mulher precisa aprender a ser discreta, virtuosa. E nós, homens, precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus fez. Mas muitas vezes, estar solteiro não é estar reservado. Pelo contrário, estar solteiro é estar livre para fazer o que bem entender. E eu quero finalizar, entrando no final da mensagem, dizendo que é melhor estar solteiro que? É melhor estar solteiro que casar fora da vontade de Deus. Gostei muito quando nos testemunhos aqui do Gustavo, ele disse: eu casei com a mulher que eu entendi que era a vontade de Deus. Porque quando você casa fora da vontade de Deus, tudo se complica. Mas deixa eu te dizer aqui agora uma coisa aqui. Casou fora da vontade de Deus, não separar é vontade de Deus. Então agora é vontade de Deus que você fique casado. Quantos entenderam? Diga amém. Meu amigo, casou errado, é cruz, se vira. Porque Jesus abomina o divórcio. Nós não vivemos segundo a lei dos homens, nós vivemos segundo a lei do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos uma democracia, nós somos uma monarquia. E temos um rei, e temos uma constituição monarca, que é a palavra de Deus. E é sobre ela que nós vivemos. O mundo pode inventar divórcio aí do jeito que for, separação do jeito que for. Você casa na segunda, divorcia na terça, não tem problema. Mas nós somos regidos pelo regime do nosso Senhor Jesus Cristo. E se casou errado, se vira, é cruz. Começa a orar muito para que Deus torne uma paz o erro da sua vida. Porque às vezes a gente erra e pede para Deus abençoar nosso erro. Não, meus irmãos, nós oramos e perguntamos a vontade de Deus, e não que Deus venha nos abençoar na nossa vontade. A vontade de Deus já é abençoada. Precisamos da vontade de Deus em nossas vidas. Se casou errado, fora da vontade do Senhor, Deus que te livre. É melhor estar solteiro
do que casar com alguém que vai atrapalhar seu crescimento espiritual. É melhor estar solteiro do que casar com alguém que vai atrapalhar seu crescimento espiritual. Sabe, a Bíblia fala sobre jugo desigual. Apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, o jugo desigual. Só que jugo desigual não é só casar com uma pessoa ímpia. Não é só casar com alguém que, está nas trevas. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que tem em comum pode ter a luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente? Mas jugo desigual, eu quero estender ele agora muito mais do que você casar com a pessoa que não é cristã. Se você, jovem, está namorando ou pensando em namorar com uma pessoa que não vem ao mesmo altar que você, que não serve o mesmo Deus que você, que não respeita os princípios da palavra de Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus morando dentro dela, você está errando grandemente. Você está indo contra a palavra de Deus. Não me venha dizer se ela é bonitinha, se ele é bonitinho, se ele tem o quê? Não quero te dizer. Não existe agora argumentos contra isso. É jugo desigual. Só que de jugo desigual é muito mais do que isso. Quais são os teus sonhos, Gustavo? Quais são os projetos de Deus para a sua vida? Deixa eu te contar uma experiência pessoal. Como eu falei, minha esposa casou com um advogado. Ela não casou com um pastor. Quando eu peguei na minha mão da esposa e pedi ela em casamento, eu digo: você está casando com o melhor advogado dessa cidade. Eu vou te dizer, eu vou te dar todo o luxo que seu pai te dá na sua casa. E você terá uma vida boa, porque eu vou trabalhar para isso. Consegui cumprir isso durante 2 anos só. Vivia advogando para cima e para baixo, 18 empresas. Trabalhava de segunda a segunda. Tinha planos de expandir os nossos escritórios para Marabá, para Paragominas, para São Luís, para Belém. Eu tinha muitos planos. E eu era uma máquina para trabalhar. Meu pai já tinha muitos anos de advocacia, tinha aberto o caminho. Eu aprendi muita coisa rápido com meu pai. Eu gostava de estudar direito. Eu tinha um bom relacionamento na cidade, conhecia todos os empresários. Comecei a fazer um contrato atrás do outro de empresas. Comecei a trabalhar muito. Há 10 anos atrás, eu ganhava o triplo do que eu ganho hoje. Há 10 anos atrás. Eu falei para minha esposa que ela ia casar com um advogado. Só que Deus tinha outros planos para mim. Aí sabe o que aconteceu? Comecei a ter que deixar empresa por empresa, porque Deus me trouxe para a luz. E para a luz eu queria estar. E na luz eu queria permanecer. E não dava mais para fazer algumas coisas que eu fazia antigamente. Você sabe o que aconteceu? Fiquei com 2 empresas, das 18. O carro que pagava à vista agora tinha que ser em 48 prestações. As viagens que fazia de 3 em 3 meses agora era uma quando dava. O arroz choveu em casa. Os meus sonhos agora eram outros. Deus plantou em meu coração a semente da eternidade. Eu queria trabalhar só para Ele. Escritório, eu já não ia mais sexta. Deixei de ir quinta. Minha esposa, nessa confusão toda, ela ficou muito triste, sem entender porque Deus me chamou. E eu dava toda a razão para ela. Eu tinha dado uma direção para ela, e agora eu estava vivendo outra. Foi um tempo de adaptação, choramos muito. Lembro uma vez que naquela música da... Como é que é o nome? É quando se perde é que se ganha. Heloísa Rosa, dentro do carro ela começou a chorar e eu também. Porque eu tinha perdido tudo, mas eu sabia que eu estava ganhando tudo. E ela teve que começar a trabalhar mais. E eu comecei a orar: Deus, me dá sabedoria, porque eu tenho um estilo de vida. Ou se o Senhor quiser, eu vendo tudo que eu tenho. Vendo casa, vendo carros, o Senhor... E eu entrava dentro do meu quarto e olhava para os meus filhos
dentro daquele quarto bonitinho, com ar-condicionado, e começava a chorar. E falei assim: Deus, eu não consigo sustentar isso mais. Eu tive que adaptar minha vida com a minha esposa e dizer: bebê, daqui para frente, nós vamos andar juntos. E no mesmo caminho agora. Não é para a advocacia, mas é para o reino de Deus. E ali começamos a trabalhar. Foram tempos difíceis. Do meu chamado até eu me tornar pastor, passaram-se quase 6 anos. 6 anos que eu estava perguntando a Deus como Ele ia fazer. 6 anos Deus mudando a minha mentalidade e a mentalidade da minha esposa. 6 anos desconstruindo aquilo que estava construindo. Você não precisa viver isso. Não case com alguma coisa que vai ser uma cruz na sua vida. Não case com alguém que vai te impedir de crescer em Deus. Não case com alguém que não vive os mesmos planos que você. Homem, se Deus te tem um projeto, se Deus te deu um projeto missionário, se Deus te deu um projeto, se Deus lançou em você um sonho, procure alguém que vive esse sonho. Mulher, saiba para onde esse homem está indo, porque você vai ter que acompanhá-lo. Num dos últimos aconselhamentos que eu fiz, eu cheguei para a mulher e disse: sim, você sabe quem é seu marido? Eu vou lhe dizer quem é seu marido. O seu marido é um homem sem âncora. Ele sopra para onde o vento do Espírito soprar. Ele é livre. Você sabe que ele é uma pessoa simples. Ele não é ambicioso e muito menos tem disposição para ganhar dinheiro. Mas você é acostumada com luxo. Eu quero te perguntar: você quer seguir esse homem? Você quer ir para onde ele vai? Você quer viver debaixo de uma ponte com ele se for preciso? Numa África, numa Angola da vida, no Iraque, para onde Deus mandar? Você quer? Ela olhou com a cara desse tamanho para mim e digo: você quer? Porque você não está casando para a Imperatriz, você está casando para a eternidade. E esse homem não é de Imperatriz, ele é do mundo. Deus vai lançá-lo em vários lugares. Você quer? Você quer? Saiba com quem você está casando. E eu falei para ele: converse com a sua futura esposa. Ela não pode ser alguém que te atrapalhe o teu crescimento espiritual. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Saiba com quem você está casando. Aproveita agora. Que beleza que dá tempo ainda. Que beleza. Mas você precisa aprender isso agora. Amós 3:3 diz o seguinte: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Porventura andarão 2 juntos, se não tiverem 2 de acordo? O mesmo Espírito que veio sobre mim, veio sobre a minha esposa. Esses dias eu falei para ela: bebê, e se Deus me mandar para fora de Imperatriz? Ela disse: não, mas Deus não vai mandar. E se mandar? Ela diz: eu vou. Então está começando o negócio a funcionar lá em casa. É melhor estar solteiro do que casar pelo motivo errado. Motivos errados: casar para sair de casa, ter liberdade. Casar por dinheiro. Né? A gente aprende muito isso com um dos lugares de maior moral que existe nessa terra, as televisões, né? A televisão é um lugar que ensina muita coisa boa. Agarre o mais rico, lace ele e nunca mais largue minha filha. É melhor estar solteiro do que casar pelo motivo errado. Casar para acabar com a solidão. Casa para ver o que vai acontecer. Vai se tornar sozinha dentro do casamento. Vai se tornar sozinho dentro do casamento. Casamento não é o fim, casamento é o início. Casar para legalizar-se no exterior. Eu já ouvi demais: eu vou casar com a americana, vou casar com a holandesa, vou casar com a japonesa, vou casar... Os brasileiros que vão para os Estados Unidos são doidos para casar. Para quê? Para se legalizar. Motivo errado. Casar para ter sexo. Casar para engravidar para casar. Já viu? Você sabe do que eu estou falando. Para de me olhar com essa cara de sorriso amarelo. Engravidar para casar. Não, agora nós vamos casar. Se você casar pelo motivo errado, amigo, você vai se arrebentar. Sabe, eu acho muito interessante. É melhor estar solteiro do que casar e não existir disposição para entregar completa a vida de casado. É o que eu falei para vocês desde o começo. Eu vou para minha casa agora.
Vou ver se meus 3 filhos estão dormindo. Amanhã eu passo o dia todo com eles. Minha esposa chega à noite, vou sair com ela. No outro dia eu vou trabalhar. Chega o meio-dia, eu fico com os meus filhos. Eu escolhi me entregar à vida de casado. Se você não quer prestar conta para alguém, se você não quer ter horário, se você não quer limitar a sua vida, eu quero te dizer, não está na hora de você pensar em casamento. Existe uma entrega que precisa ser feita para ter uma vida de casado. Não dá para viver uma vida de solteiro dentro do casamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Estou terminando. As limitações da vida de casado serão bem-vindas quando decidimos nos entregar a apenas uma pessoa. Oh, meu irmão, é bem-vindo. É bem-vindo. É bem-vindo quando eu estava brincando com meu filho ontem, me preparando para começar a estudar. E sabe, ele tem 1 ano e meio e ele fez cocô na casa. Aí você pega ele e dá um grito, gente, me ajuda, me acode. E aquele perfume Natura entra na casa. É bem-vindo você estar morrendo de sono e aquele bebê está com o nariz todo entupido e você precisa fazer aerosol nele à noite, enquanto ele dorme bem você fica acordado. É bem-vindo os teus amigos ir jogarem bola, jogar vôlei ou irem para um congresso e você olhar para sua esposa e ela não pode ir com você e você diz, eu prefiro ficar com você. É bem-vindo todo mundo indo curtir à noite com a galera, no luau, todo mundo brincando. E eu tenho que voltar para casa para ficar com minha família. Isso é bem-vindo porque nós decidimos ficar com uma só pessoa. Está entendendo? Que beleza que hoje você é solteiro. Você quer isso? Quer limpar cocô de menino? Quer dividir o seu teto com uma pessoa onde ela terá tantos direitos quanto você? Quer dizer um sim que vai ser um não para muitas coisas? Um sim vai ser não para muitas coisas. Um sim que você diz é um não para muitas coisas. Você está preparado para isso? Muitos de vocês não estão. Por isso aproveita o presente que Deus está lhe dando hoje na vida de solteiro. Solteiro, que beleza. Aos que estão casados, eles escolheram estar. Aos que querem casar, eles já devem pensar. E aos que nem querem pensar, é hora de ficar solteiro. Deus tem um tempo para cada um, amém? Né? Aliás, tem uma prática infernal que é chamada despedida de solteiro. Porque a vida de casado é um sim para muitas coisas, né? E no mundo existe essa prática, é dos infernos. Foi o cão que fez a primeira festa de solteiro. Foi o chifrudo que inventou essa história. Não é cultura cristã festa de despedida de solteiro. É diabólico. Uma despedida de solteiro é uma festa privada realizada na prévia de um casamento e representa simbolicamente a última oportunidade que o noivo tem de experimentar uma festa sem eventuais restrições que o casamento lhe trará. Eu quero te dizer, se você faz uma coisa antes mesmo do seu casamento, um dia antes do seu casamento, você vai fazer depois. A cura tem que vir muito antes. Isso aqui é diabólico. Isso aqui é um grito de liberdade, não. Isso aqui é um grito de escravidão. E nesta igreja existe essa prática. Ah, pastor, é só uma brincadeira. É de brincadeira em brincadeira que a coisa vira séria. Ninguém brinca com o que é errado. Há uns 6 anos atrás me chamaram para uma festa de solteiro. Foi a última. Foi a festa mais sem graça que teve, porque eu estava nela. E as outras começaram a acontecer sem eu saber. Eu não era nem pastor, mas ele já me respeitava. Aí eu soube de uma, eu fui. Na hora que eu cheguei lá, ei, Ricardo, chega. Aí tinha uma criatura vestida de mulher. Muito bem. Aí eu digo, o espírito de homossexualismo sobre a tua vida sai. Não, pastor, o senhor está levando muito a sério. Eu digo, você quer que eu pense o quê?
Aí acabou ali, acabou e foi todo mundo embora. Gente, não dá para trazer para dentro da igreja aquilo que é fruto do inferno. Casamento é uma decisão de ser totalmente de uma só pessoa, sem possibilidade de simbolicamente poder experimentar. Quantos estão entendendo? Diga amém. É porque a gente não pode entrar em detalhe, mas vamos lá, passa aí. João 14,6 diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das maiores características da solidão é a grande sensação de um vazio. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo: eu sou tudo. Eu sou tudo. A maioria de vocês estão se sentindo só, é porque vocês têm um vazio. E esse vazio não vai ser preenchido por outra pessoa. Sem o caminho não se pode seguir em frente. Sem a verdade não há sabedoria. Sem vida não há vida. Jesus está dizendo: eu sou o caminho que você procura. Eu sou a verdade que você precisa acreditar. Eu sou a vida que você precisa ter. Solteiro, homem e mulher, o que você precisa hoje é casar com Jesus. Nós somos noiva dele. Vem cá, olha que noiva bonita, vem cá. Olha que noiva bonita. É tu mesmo. Olha só. Olha só, só noiva bonita, olha. Vem cá, Gustavo. Só noiva barbuda, olha só que coisa linda. Só noiva. Nós temos 2 casados aqui. Você solteiro e você solteiro, né? Eu sou noiva. Eu gostei de ti. Vem cá, noiva também. Tu, vem cá. É, tu mesmo, barbudão. Olha que noiva linda, gente, olha. Olha que... Não, é noiva. É noiva. Vem cá, ô cabeludo. Do lado. Vem cá tu mesmo, vem cá. Ó, que noiva bonita. Vem cá. Olha que noiva linda. Quando a mulher ser noiva é um privilégio. Não é não, Johanna? Noiva, você é noiva de Jesus. Mas eu quero dizer que nós homens também somos noiva. Todos nós um dia estaremos na boda do Cordeiro. Na noite, onde Jesus virá nos buscar como noiva. Você pode estar solteiro hoje, mas tudo que você precisa está em Jesus. Você precisa primeiro saber casar com Jesus, para poder saber casar com uma mulher. Ninguém sabe dar amor sem antes experimentar o verdadeiro amor. A palavra de Deus diz que o amor é derramado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Aí nós, homens, temos dificuldade de nos ver como noiva. A mulher já faz parte da natureza, da genética dela, ela se vê como noiva, mas nós, homens, precisamos aprender isso. Antes de qualquer relacionamento, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Nós temos várias etapas em nossas vidas e talvez próximo ano eu faça o mês do homem e o mês da mulher. Pregar sobre o coração do homem e pregar sobre o coração da mulher. Mas nós temos a fase de garoto, de criança, onde nós queremos viver uma aventura, mas nós temos a fase da adolescência, que é a fase de descoberta, de perigos. Nós gostamos de nos aventurar, nós homens somos assim.
Mas existe uma fase na vida do homem que, se ele não passar por ela, ele vai ser reprovado no casamento, que é a fase do amante. Ele precisa ser amante de Jesus. Uma mulher só vai te suportar se você antes aprender a amar Jesus. Um homem só vai te suportar, mulher, se antes você aprender a amar Jesus. Porque Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo em um só. E você, noiva, obrigado. Você, noiva, precisa aprender hoje a aproveitar a vida de solteiro para se casar com Jesus. Diga, é no fim que começa o início. No final de Apocalipse é que começa o início de todas as coisas. É no final da vida de solteiro que começa a vida de casado. Deus quer te ensinar a chegar no final desse tempo da sua vida, para você entrar no tempo da vida que Ele quer para você, da próxima etapa. Fica de pé no seu lugar. Não converse, olhe para mim. Todos esses dias nós conversamos sobre um caminho melhor, amém? O caminho da santidade, o caminho da pureza. Nós conversamos sobre o caminho de viver uma sexualidade que honre e glorifique o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conversamos sobre um tempo de escolhermos o caminho estreito, não o caminho fácil, o caminho largo. Existe uma avenida agora aqui para você, com 8 pistas livres, onde você pode acelerar, mas ela não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas existe agora um caminho estreito, mas que te levará a uma vida santa, pura, sem culpa, e ao melhor para um futuro casamento. Eu não quero lhe convencer com palavras e mais argumentos. Nós temos aí quase 6 ou 7 horas de ministrações sobre isso. Depois você pega e ouça tudo de novo. Mas eu quero lhe desafiar agora, jovem. Eu quero lhe desafiar hoje. Passa aí, por favor. Pode ir passando, pode ir passando. Eu quero lhe desafiar, passe. Volte. Eu quero desafiar uma palavra que está em 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando você vai ficar entre 2 pensamentos? Até quando você vai ficar dividido em suas decisões? Até quando você vai ser meio termo, relativo? Até quando você vai ser morno? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nesse estado aí não sabia o que fazer. O povo não sabia o que fazer. O povo nada a responder, porque era um povo que estava com dúvida. Eu quero te dizer, hoje você tem 2 caminhos para a sua vida: ou o caminho de santidade, ou o caminho que pode te levar para a imoralidade. Eu quero desafiar hoje o seu coração a escolher ou Baal, ou o Senhor, ou a santidade, ou a imoralidade, ou a ciência do mundo, ou a ciência do Altíssimo. Eu quero te desafiar hoje a você estabelecer um tempo definitivo na sua vida, porque daqui para frente eu vou pregar avivamento, eu vou pregar justiça de Deus, santidade de Deus. E se seu odre não tiver pronto, você vai arrebentar e não vai conseguir segurar a unção de Deus.
Não adianta nós clamarmos por tanto avivamento, por tanta mudança de atitude, se não tem mudança de mentalidade, se não tem mudança do odre, se não tem mudança, sabe, de temperamento, se não tem mudança de atitude em relação às coisas, se não tem controle do seu temperamento, se não tem controle de suas emoções, se não tem controle dos seus desejos. Deus está estabelecendo um basta hoje na tua vida, e o maior gigante da tua vida, jovem, hoje é a imoralidade sexual. Ou você dá um basta, ou ela vai dar um basta em você. Não quero te convencer mais de nada, não quero trazer mais nenhum argumento, seja filosófico, científico. Eu só quero te dizer que Deus é tudo o que você precisa. E hoje você tem 2 caminhos para a sua vida, 2. Ou você vive os princípios de Deus, os princípios de santidade, de renúncia, de cruz,